Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos começando com a nossa segunda aula da nossa terceira etapa, em que o tema e estudo é mitose, fases da mitose e suas funções. Pessoal, vocês lembram que na aula passada, só para a gente revisar, nós começamos a estudar o processo de divisão celular e demos uma pincelada no processo da mitose e da meiose. Eu disse para vocês que existiam dois tipos de processo de divisão celular ocorrendo no nosso corpo constantemente. E que essas dois tipos de divisões seriam a mitose e a meiose. E que a mitose, que é o processo que nós vamos estudar agora inicialmente, é o processo equacional, que soma células no nosso organismo e que essas células contêm o mesmo número de cromossomos, ou seja, em seu núcleo, no caso de nós, seres humanos, 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos, que no total são também 46 cromossomos. Vocês lembram disso? Eu falei com vocês. A mitose ela é responsável pela multiplicação celular do nosso organismo, né? Ou seja, células do corpo, todo o corpo, cabelo, olhos, unha, né? Qualquer célula que você pegar vai ser uma célula resultante do processo da mitose. Já no caso da meiose, a multiplicação celular é a multiplicação de células gaméticas, ou seja, e ocorre um processo aí reducional, em que o número de cromossomos reduz pela metade, ou seja, você não tem cromossomos pareados aí no caso, você tem 23 cromossomos, tá? Que ao se juntarem com outros 23 cromossomos no processo da fecundação, gera a primeira célula do futuro indivíduo aí, que vai ser uma célula também de 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Hoje nós vamos estar dando início à mitose, ao estudo mais aprofundado da mitose. Nós vamos estudar cada uma dessas fases. Vocês vão ver, né, que essas fases são 4, e que cada uma dessas fases representa uma parte do processo fundamental para o crescimento e para a vida do indivíduo, seja qual for, tá? De nós, seres humanos, de uma planta, no caso, um vegetal, né? Ou um outro tipo de mamífero, um invertebrado, qualquer indivíduo. Então, vamos lá, dar início a nossa aula de mitose. Vamos registrar o que foi falado agora. Vamos lá, ó. Relembrando o conceito, né, que foi dito na aula passada. Mitose é um processo de divisão celular contínuo, onde uma célula dá origem a duas outras células. A mitose acontece na maioria das células de nosso corpo, como eu falei, né, células dos olhos, do cabelo, da pele, né, células do corpo em geral. A partir de uma célula inicial, formam-se duas células idênticas e com o mesmo número de cromossomos, ou seja, no caso de nós, seres humanos, 46 cromossomos em seu núcleo. Nós temos 46 cromossomos no núcleo de nossas células somáticas, né? Isso ocorre porque, antes da divisão celular, o material genético da célula, ou seja, nos cromossomos, né, que ficam no núcleo das células, os cromossomos é que são o material genético. Eles são duplicados. Então, vamos lá passar para o próximo slide. Aí eu já vou estar falando para vocês aí da fase da mitose. Na mitose, gente, vocês vão ver que nós temos aí, logo no comecinho, uma pré-fase, que nós chamamos de intérfase ou interfase, tá? O que é intérfase, gente? A intérfase não faz parte do processo de divisão celular. Se eu perguntar na prova quantos são os processos, são apenas 4. A intérfase não faz parte, não é divisão celular, não faz parte do processo de divisão celular. Ah, professora Fernanda, então o que é intérfase ou interfase? A intérfase, gente, nada mais é do que o processo de preparação da célula para que a divisão se inicie, tá? Ou seja, a intérfase é o processo de preparação. Olha lá, ó. Na mitose, inicialmente, ocorre um processo de preparação, denominado intérfase. A intérfase não é fase da divisão mitótica.
Então, quais são essas 4 fases? A mitose passa por 4 fases em sua divisão. São elas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nós vamos olhar cada uma dessas fases aí, tá? Vamos lá. Próximo slide, começando com prófase. Gente, nós vamos aqui o tempo todo mexendo com desenhos, tá? No estudo das fases da divisão celular. Então, nós vamos começar aí com a prófase. O que acontece na prófase? Gente, eu não vou passar registro para vocês, então prestem atenção no que eu vou falar, tá? Isso é muito importante. Na prófase, todo o processo ocorre no núcleo da célula. Na prófase, vocês vão ver aí que os cromossomos ainda estão um pouco embolados, mas é nessa fase que ocorre a duplicação cromossômica, ou seja, os cromossomos, eles começam a se encontrar no núcleo celular duplicados, começam a se espiralizar e condensar. O que é espiralizar? Vamos pegar um fio de telefone antigo mesmo, que parece uma molinha, uma mola. É aquilo ali, é isso que vai acontecendo com esses fios aqui, que parecem fios de cabelo, mas são fios de fitas de DNA. Eles começam a ficar emboladinhos na forma de mola. Essa fase que eles começam a ficar emboladinhos na fase de mola é o que nós chamamos de fase de espiralização ou condensação cromossômica, tá? Então, esses cromossomos começam a se espiralizar, começam a se condensar e eles se duplicam e começam a também se encontrar com seus pares homólogos. O que são os pares homólogos? São os irmãos deles, ou seja, são os cromossomos semelhantes, parecidos, que se encontram no núcleo celular e que têm o mesmo tamanho, a mesma forma. Vocês estão vendo esses pontinhos pretos aqui, gente? Esses pontinhos pretos são o que nós chamamos de centrômeros, tá? Tem esse nome porque ficam realmente no centro do cromossomo, né? No caso da fita de DNA. Só que dependendo do cromossomo, vocês vão ver que nós temos vários tipos de cromossomos. Esses centrômeros, eles podem se apresentar no centro ou mais para a base, mais para a ponta, tá? E isso vai determinar o tipo de cromossomo e a característica genética que esse cromossomo vai desempenhar no futuro indivíduo, tá? Então, o que vocês têm que aprender na prófase? Na prófase, os cromossomos estão começando a se espiralizar, ficar condensados, se duplicar, encontrar com os seus pares homólogos e a fita do fuso do áster começa a ser formado. E, gente, o que é mais importante é nessa fase, que é a prófase, que a membrana nucleica, também chamada de carioteca, ela desaparece, ela rompe. Então, é na prófase que ocorre o desaparecimento da carioteca. Ou seja, duplicação cromossômica, condensação e espiralização cromossômica, desaparecimento da carioteca e formação do fuso mitótico. É isso que acontece nessa fase na prófase, ok? Vamos lá, não desesperem não. Vamos lá, a próxima fase. Agora é a metáfase. Gente, na metáfase, olha como é fácil o nome, metáfase. Já fala meio, tá? No caso da metáfase, os cromossomos já estão em seu grau máximo de espiralização, ou seja, eles estão mais grossos, né? Que eles estão bem espiralizados. É como se eu pegasse aquele fio de telefone, aquela molinha, e juntasse ela toda, né? Então, eles estão em seu grau máximo de espiralização, se encontram centralizados na célula, nessa região aqui que nós chamamos de região equatorial da célula, tá? E aquela fita de fuso que estava começando a ser formada na prófase aqui em cima, ela fica centralizada e os cromossomos ficam grudados nela, como peixes grudados em uma tarrafa. O que é tarrafa? Aquela rede que o peixe joga, que o peixeiro, né? Que o pescador joga no mar para poder pescar. Então, os cromossomos ficam presos nesse fuso mitótico, que é essa rede, que são esses fios aqui, centralizados, né, na célula, nessa região que nós chamamos de região equatorial da célula. Gente, essa fase ela tem uma grande importância para a ciência, por quê? Porque é nessa fase que os cromossomos estão mais visíveis,
Então, os estudiosos, cientistas, preferem pegar a célula nessa fase da divisão, que é a metáfase, para estudos genéticos, como, por exemplo, testes de paternidade, porque os cromossomos ficam mais visíveis, consequentemente, eles são mais facilmente corados pelo Lugol. O que é um Lugol? É um corante usado que eles põem a gotinha ali na lâmina para poder visualizar a célula na microscopia óptica, no microscópio, tá? Então, fica mais facilmente de ser estudado o cromossomo nessa fase. Vamos lá para próximo slide. Inclusive, vou estar me referindo a essa observação que eu acabei de falar. Vamos lá, a importância da metáfase para estudos científicos. É na metáfase que os cromossomos estão mais visíveis à microscopia óptica, por se encontrarem na região equatorial da célula em seu grau máximo de espirização e, consequentemente, mais facilmente escorados pelo Lugol, que é o corante. É nessa fase que os cientistas coletam informações para análises de testes genéticos, como, por exemplo, o teste de paternidade. Vamos lá para a próxima fase, que é a anáfase. Gente, na anáfase, o que acontece? O fuso se rompe, o fuso mitótico, ele vai se arrebentar aqui no meio, tá vendo? Esses fios aqui, eles vão se romper como se eu pegasse uma tesourinha, cortasse esse fuso mitótico no meio. O fuso mitótico vai romper e vai puxar cada bracinho do cromossomo, um para cada polo da célula. Nós chamamos isso aqui de polos da célula, tá? Essas extremidades aqui são os polos da célula. Então, o fuso mitótico vai puxar o que nós chamamos de cromátide irmã, que são esses braços irmãos do cromossomo que estava esterilizado e condensado na região equatorial da célula central. Ele vai romper esse cromossomo no meio e tá vendo? Era um xizinho, né? O cromossomo era um X aqui, ó. Esses cromossomos vão ser rompidos, cortados no meio e puxados por essa fibra do fuso para essas regiões aqui que nós chamamos de polos da célula. Tá vendo? E aí eles vão ficar simplificados, simples, na fase da anáfase. Na anáfase ocorre o quê? O rompimento central do fuso mitótico e a migração das cromátides irmãs para os polos da célula. É isso que acontece na anáfase. Vamos lá para o próximo slide. O último é a telófase. Na telófase ocorre a formação de duas células filhas com o mesmo número de cromossomos que havia no começo na célula. No começo, os cromossomos não estavam condensados, né? No princípio, lá na intérfase, quando a célula estava sendo preparada ainda para a divisão, os cromossomos estavam simplificados, não estavam duplicados, não estavam condensados e eram 4 cromossomos, tá? Então, é na telófase que ocorre o reaparecimento da carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo celular, tá? Nós temos aqui 4 cromossomos, ó, você pode ver que tem 4 centrômeros aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 cromossomos embolados, simples, não estão duplicados, não estão espiralizados, não estão condensados, tá? E ocorreu a formação de duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe, que foi a primeira célula que gerou essas duas células filhas, ok? Nós tínhamos 4 cromossomos no começo, na primeira célula, e foram geradas 2 células filhas também com 4 cromossomos em cada uma. Bom, gente, nós estamos finalizando a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Vou passar uma atividade para vocês fazerem na plataforma. O conteúdo é um pouquinho complicado mesmo, mas nada que um tiquinho de estudo, né, e persistência não resolva. Tá bom, gente? É isso aí. Saudade de todos vocês. Continuem se cuidando. Beijo para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.